Olá, meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu trouxe dois livros para a gente conversar um pouquinho. O primeiro é Forrest Gump, do Winston Groom, e o segundo é Flores para Algernon, do Daniel Case. Eu li esses dois livros agora no finalzinho do mês de agosto e eu queria conversar com vocês num vídeo só, falando dos dois, porque há uma ligação entre eles, que é a questão da forma de narrativa de um personagem idiota, ou, num caso do Flores para Algernon, de um personagem que tem um retardo mental. Então a escrita toda é feita de forma errada, principalmente nesse caso do Algernon, no começo do livro. Depois eu vou explicar porquê, a coisa modifica um pouco, mas no caso do Forrest Gump, ele é todo escrito com erros de ortografia, de gramática, mas eu vou conversar com vocês primeiro sobre o Forrest, depois a segunda parte do vídeo eu vou falar sobre o Flores para Algernon. Então, se você não tiver interesse em ouvir a resenha ou as minhas impressões literárias em relação ao Forrest, eu vou deixar aqui embaixo o quanto você precisa avançar para poder acompanhar a partir do Flores para Algernon, ok? Não se preocupe que em ambos eu não vou dar spoiler, mas eu vou falar um pouco da história e as minhas impressões de leitura. Bom, Forrest Gump é um título muito conhecido, principalmente por causa do filme. Esse livro ganhou uma adaptação cinematográfica, atuada inclusive pelo Tom Hanks, em que teve um grande destaque. Foi um filme de muito sucesso, ele ganhou Oscars e deixou muita gente interessada em conhecer mais essa história. Então as pessoas começaram a procurar a partir de então o livro. Ao contrário da lógica das outras adaptações cinematográficas, o livro só ficou conhecido, muito conhecido, depois da adaptação feita em 1994. E vejam só, o livro foi escrito em 1986, mas só foi fazer sucesso a partir de 1994, quando teve o lançamento do filme Forrest Gump, o contador de histórias, como ficou conhecido o título aqui no Brasil, em português. Preciso só fazer uma ressalva que eu li esse livro para o Book Bingo Leituras ao Sol, que é um desafio, uma maratona literária que o canal Biblioteca de Gaia está participando. Eu vou deixar os links aqui no box de descrição para você conhecer um pouquinho mais do que eu estou falando, caso já não conheça. E eu li esse livro na categoria livro que foi publicado no ano do meu nascimento. Então vocês já sabem aí que eu nasci em 1986, portanto eu tenho 32 anos, né? Mais um lembrete que eu gostaria de fazer é avisá-los que seria interessante se você assistisse o meu vídeo com a Samantha, em que nós discutimos um pouco sobre livro versus filme. Será que o livro é sempre melhor que o filme? Então, nesse vídeo a gente fala um pouquinho sobre as adaptações cinematográficas, as diferenças que existem entre o livro, a adaptação e etc. Para você entender um pouquinho mais sobre o que eu vou falar aqui. Porque o livro é diferente do filme, sim, mas nenhum dos dois, neste caso, é ruim. Muito pelo contrário, eu acho que tem uma experiência, traz uma experiência para o leitor diferente da experiência que o telespectador tem ao assistir o filme. Acredito que a maioria conheça o filme, mas não tenha lido o livro ainda, né? Além de muito bonita, muito bem produzida, ela ainda traz aqui no final um trecho dedicado a explicar as diferenças que houveram entre o livro e a adaptação cinematográfica, por que algumas alterações foram feitas, algumas coisas foram mudadas, algumas foram retiradas, outras foram incluídas no filme e que não tem aqui no livro. Então é bem interessante, além de conhecer a história do livro, você ainda tem um porquê aí e compreende melhor essas diferenças que há entre ambas as obras. Mas o livro conta a história do Forrest, que não é diferente, que ele é um idiota, exatamente, um idiota, como ele mesmo acostumou a ouvir a vida inteira que ele era. E ele descobre isso muito cedo, quando criança ainda, já que a mãe dele é chamada na escola porque ele tem dificuldade de aprender e a escola faz uma avaliação nele e descobre que ele tem um QI inferior a 70, o que significa que ele deveria ser direcionado para uma escola que ensine pessoas especiais, pessoas com dificuldades de aprendizado ou com uma inteligência limitada.
Mas o que acontece é que a mãe do Forrest insiste muito e ele acaba sendo mantido na escola. Então aí já começam as diferenças entre o livro e o filme, já que no filme a mãe do Forrest resolve conquistar o diretor usando o seu corpo para manter o filho na escola, tá? Isso não acontece aqui no livro, entre tantas outras coisas que é diferente. Mas como eu falei, nenhuma das obras fica a desejar. Eu acho que as duas são incríveis, cada uma com as suas diferenças. Por exemplo, no livro aqui a gente acompanha várias aventuras que o Forrest vive que não aconteceram no filme. E num panorama geral, o livro traz mais aventuras do que as exibidas na adaptação cinematográfica. Porém, elas possuem uma intensidade e uma capacidade de afetar a quem está acompanhando a obra diferente, o que completa a experiência, né? Aqui, por exemplo, boa parte do livro, o Forrest passa com um personagem animalesco, que é o orangotango Sui. Apesar do nome parecer um nome feminino, o orangotango é macho. Sui é um macho orangotango. E ele acaba participando da vida do Forrest em várias situações aqui bem interessantes. Esse personagem não existe no filme, assim como a forma como Forrest conheceu Sui, que foi através de uma missão para a NASA, uma missão espacial em que o Forrest participou, caiu de paraquedas como sempre, tudo que ele faz, ele meio que parece que ele está no lugar errado ou certo, na hora errada ou certa, e a coisa acaba acontecendo. Uma diferença que me chamou muita atenção e que me convenceu mais a história, não que o filme não seja convincente, né? A gente acompanha toda a trajetória do personagem e acaba entendendo como ele se meteu em cada situação e como aconteceu as coisas absurdas em que ele vive, como por exemplo, como ele conheceu o presidente dos Estados Unidos, aliás, não um só presidente dos Estados Unidos, mas 2 presidentes, e como ele foi parar no Vietnã, como ele foi jogador da liga de futebol americano, enfim, tantas outras experiências vividas pelo personagem, elas no filme são retratadas de uma forma convincente, mas que você acha absurda mesmo assim. O livro, ele conseguiu me convencer mais dessas aventuras e a forma como o Forrest chegou a ser inserido em cada uma delas. Então isso me deixou mais feliz na experiência de leitura, porque você percebe a ligação que há, a trajetória que houve até ele chegar naquele fato absurdo, surpreendente ou que era improvável de acontecer. E a forma como o autor traça essa ligação, esse caminho que o personagem percorre até acontecer aquele fato extraordinário na vida dele, que é muito delicada e que acaba não deixando brechas pra gente desconfiar que aquilo é muito absurdo, é muito inventado. Claro que as coisas que acontecem com o Forrest, todas são muito absurdas, né? Mas é muito, se tratando de um personagem idiota, né? Como ele mesmo é definido aqui no livro. Eu queria só ressaltar que há aqui, até mesmo por parte do autor, uma explicação da figura do idiota na literatura. O autor no livro ele insere uma situação em que o Forrest ele acaba conhecendo um professor de Harvard que está iniciando uma nova matéria, que é a figura do idiota na literatura. E isso é muito engraçado, porque o Forrest é um idiota e ele está na literatura. Então é interessante para a gente acompanhar um pouquinho dessa importância que o autor traz aqui, de onde ele teve inspiração para criar essa história, né? Pelo menos parte da inspiração. Dessa forma é impossível falar de Forrest sem indicar para vocês a leitura e a adaptação, o filme atuado pelo Tom Hanks, que inclusive foi o que decolou na carreira dele, foi onde ele ficou muito conhecido e muito disputado por Hollywood. Esse é um ótimo livro para sair de ressaca literária, viu? Anote isso, lembre-se disso quando você precisar, estiver passando por uma ressaca literária e eu tá lendo umas coisas muito pesadas e quer dar uma relaxada, esta é o tipo de leitura que você precisa fazer para descontrair, para ficar leve. Como eu falei no começo do vídeo, o Forrest, ele é o narrador dessa história. Então ele
como idiota, ele não tem um conhecimento da gramática muito aprofundado. Então você vai ler aqui inúmeras palavras no livro inteiro escritas de forma errada. Não ache que foi um erro de revisão, é proposital, mas a gente percebe isso, né? Porque ele vai explicando pra gente da dificuldade que ele tem em escrever. E isso é o que liga o Forrest Gump, esse livro, com o Flores para Algernon. Aqui nesse livro, a gente já não tem um livro voltado para comédia. Aqui é um drama. É um drama com ficção científica, já que o personagem principal do livro, o Charlie, ele é diferente do Forrest, que é um idiota. Aqui o Charlie é um retardado, como ele é definido aqui. Ele é um retardado mental, ele tem atraso mental, ele tem um déficit de inteligência muito grande, em que classificam ele como um retardado. Para ficar mais claro essa definição de retardado, uma pessoa que não tem inteligência e capacidade para manter-se vivo sozinho, ele é um incapaz. Então ele precisa de alguém que cuide dele, né? Que seja responsável legalmente por ele, já que as decisões que ele toma não são muito confiáveis. Essa é a definição, tá? Não vou dizer que é o que acontece aqui no livro, já que o personagem nos surpreende inúmeras vezes. Boa parte desse livro, até o momento em que o Charlie passa pela cirurgia, em que vai deixar ele uma pessoa inteligente, o livro, a narrativa é escrita toda errada. Dos erros mais grotescos que você pode imaginar que a ortografia e a gramática possa viver, ela acontece aqui. Muito mais, inclusive, do que no Forrest Gump. Mas isso também é proposital. Então, o personagem que nos apresenta a história dele, do começo ao fim. E vamos a um pouquinho da história agora. Aqui o Charlie, como eu comentei com vocês, ele é um personagem retardado mental, que acaba sendo selecionado para participar de um experimento científico em cujo objetivo é torná-lo uma pessoa inteligente. As pesquisas ainda estão em andamento, os cientistas têm apenas como base algumas experiências feitas em ratos de laboratório e o progresso do rato Algernon, já que é o rato que mais permaneceu por mais tempo inteligente e demonstrando aí habilidades fora do comum para sua espécie. Então os cientistas resolvem começar os experimentos com humanos. E o Charlie vai ser o primeiro a passar por essa experiência. E é muito legal, no começo do livro, a gente vê o Charlie narrando, ele escrevendo os relatórios de progresso que são solicitados para ele durante toda a fase, desde a fase de preparo, de exames, de preparo para a cirurgia, até o pós-cirúrgico e os dias, semanas e meses seguintes à cirurgia que ele sofre. E a gente vai acompanhando então toda a dificuldade que o personagem tem em lidar com as coisas mais simples do cotidiano, como entender o que uma pessoa está falando, as atividades que ele tem que fazer, que ele precisa fazer para sobreviver, até o comportamento humano. Ele não consegue distinguir quando as pessoas estão tratando ele bem e quando estão tirando sarro pela deficiência mental que ele tem, pelo déficit de atenção que ele possui. E isso vai chocando muito a gente. Como eu falei, ele não tem uma conotação humorística e sim dramática. E a gente vai sendo inserido nesse mundo do Charlie e vai sofrendo com ele e vendo a situação do ponto de vista dele, o que acaba deixando a história limitada a um ponto de vista do narrador. Mas é muito fácil para a gente se colocar de fora da circunstância em que o Charlie está vivendo e conseguir analisar a situação como um todo. O que eu vou falar, que não é nenhum spoiler, é que essa cirurgia é bem sucedida e o Charlie passa a ficar, sim, cada vez mais inteligente, muito acima da média e acaba superando todas as expectativas dos cientistas. Porém, como esse é o primeiro experimento feito com um homem, por mais que eles tentassem traçar possíveis cenários
que o Charlie poderia se envolver, situações que poderiam ocorrer, muita coisa inesperada, já que depende do emocional, do emocional da pessoa, de como as coisas vão fluir, há circunstâncias que não são programadas, não são esperadas, por mais que se tente analisar um cenário completo. O autor foi de uma sensibilidade assim impressionante para descrever, para fazer o personagem do Charlie nesse começo, até o momento em que ele faz cirurgia, ou até logo após a cirurgia, onde ele começa a demonstrar que a sua inteligência está evoluindo, que ele está ficando realmente um homem inteligente. O tato que o autor tem para deixar a gente perceber cada uma das nuances em que ele vai evoluindo, dos momentos em que ele vai evoluindo, e a sua inteligência começa a se manifestar. E ele começa a questionar a autoridade, ele começa a questionar o poder, ele começa a questionar as coisas. Coisa que antes para ele não fazia muito sentido. Poucas coisas ele queria saber o porquê ou como. E a partir da cirurgia a gente já começa a notar que o personagem começa a evoluir, a gramática começa a melhorar muito sutilmente, ele vai narrando as coisas que acontecem com ele de uma forma um pouco mais lógica, menos débil, e aos poucos a gente vai percebendo que o personagem está realmente se tornando cada vez mais inteligente. O que deixa a gente bem curioso em saber o que vai acontecer no futuro desse personagem. Será que ele vai continuar inteligente a vida inteira? Será que alguma coisa vai dar errado no experimento? Vou dizer que eu gostei sim desse livro, mas ele não é excepcional como eu imaginei que ele fosse. Eu tinha um pouco de expectativa, porque eu vi as pessoas que já tinham lido falarem super bem do livro. O livro realmente é bom. Para o meu gosto, alguns pontos não foram muito satisfatórios. Podem ficar tranquilos que eu vou falar disso, mas sem dar spoiler, tá? Mas, no entanto, eu percebia que durante a leitura, depois que o Charlie está inteligente, que está tudo bem, ele começa a recuperar a memória de eventos que aconteceram enquanto ele ainda era muito jovem, com a família dele. E ele começa a narrar essas lembranças que vão surgindo para ele, que ele nem sequer imaginou que tivesse acontecido tal circunstância. E ele começa a narrar pra gente essas lembranças. Essas lembranças, elas acabam sendo, em algum momento, repetitivas, cansativas de serem ouvidas. A maioria delas é interessante e faz parte pra gente entender o porquê que o personagem passa por certas coisas. Mas algumas delas são completamente desnecessárias e acabam não acrescentando em nada. Mas talvez seja a ideia do autor fazer isso. Por quê? Talvez ele quisesse que a gente sentisse o Charlie um pouco pedante, um pouco vitimizado, sabe? Quando ele tá tentando se vitimizar e explicar por que a vida dele foi tão difícil, como ele sofreu. Então talvez seja até a intenção do autor em deixar o personagem demonstrar a vitimização que ele está sentindo. Eu sinceramente não acredito muito que seja essa a intenção do autor. Eu fiquei mais propensa a acreditar que o autor pecou um pouco nesse excesso de lembranças aí. Não vou dar spoiler, mas o final também não me agradou muito. Eu achei o final muito previsível e ele se encerrou de uma forma que poderia ser diferente e melhor. O autor tinha uma série de informações e circunstâncias para tornar o final dessa história mais interessante. Porém, eu achei que ele optou pelo caminho mais óbvio para talvez não correr o risco de estragar a história. Não sei, mas esse livro, apesar de ser bom, ele não foi incrível para mim, como eu imaginei. Principalmente por causa do fim. Mesmo tendo esse excesso de memórias, como eu citei, eu ainda tinha esperança que no final o livro fosse me conquistar por completo e fosse merecer 5 estrelas e quem sabe até não se tornasse um favorito da vida, mas isso não aconteceu. Porém, é um livro bom, é um livro interessante, é um livro inteligente e que eu recomendo sim, mas não vá com expectativas altíssimas. Quem costuma se emocionar aí com livros de drama, prepare-se para chorar neste livro, porque tem muitas circunstâncias em que o personagem passa que são realmente tristes.
mas eu não sou de chorar com livro, de verdade. Acho que foram pouquíssimas vezes que eu chorei com um livro na minha vida e esse livro não foi suficiente para eu chorar, apesar de que o finalzinho dele ele é bem comovente, ele é bem profundo, mas mesmo assim não bastou para eu chorar. É um livro esclarecedor, é um livro que abre a mente, é um livro que traz uma história diferente do que a gente está acostumado, tira a gente da nossa zona de conforto, demonstra que a literatura pode ir muito além do que a gente imagina. Uma das coisas que eu até destaquei aqui, eu marquei, é o progresso do personagem na literatura, né? Eu acho que isso é interessante comentar porque todo mundo aqui gosta de livro, então acho que talvez isso seja muito interessante de conhecer. Então o Charlie, quando ele é inserido no mundo da literatura, ele começa lendo Robinson Crusoe, do Defoe. Ele consegue ler o livro e ele percebe a intenção do Defoe por detrás da narrativa, não só contar a história de um pirata, e, enfim, ele vai percebendo a sutileza e a mensagem que o Defoe queria deixar por trás dessa história. Depois o Charlie tem contato com os seguintes livros: O Grande Gatsby, Uma Tragédia Americana e Lock Homeward Angel. Não conheço esse terceiro livro, mas... Depois ele cita o interesse dele por Dostoiévski, Flaubert, Dickens, Hemingway e Faulkner. Eu achei interessante citar esses livros que ele se interessa e que ele acaba citando aqui, porque pro nosso mundo literário é gostoso saber o que o personagem anda lendo, as influências que o autor teve. Isso acaba sempre sendo um reflexo do autor, do que ele leu, do que ele gostou, do que ele indica e do que ele considera boa literatura. Sendo assim, em Flores para Algernon, eu dei 4 estrelas no Scooby. Eu até pensei em dar um pouco menos, mas eu achei que eu estaria sendo muito cruel com o livro, então eu preferi manter as 4 estrelas. Porém, para minha surpresa, eu dei 5 estrelas para Forrest Gump e favoritei ele, porque ele foi um livro que me fez rir e me surpreendeu do começo ao fim. Sendo assim, espero que vocês tenham gostado dessas resenhas que eu trouxe para vocês, essas impressões de leitura. Espero que vocês entendam meu ponto de vista, não fiquem chateados caso vocês tenham amado incrivelmente o Flores para Algernon e eu não tenha tido esse mesmo sentimento, ou vocês não tenham gostado tanto assim de Forrest Gump e eu já tenha adorado o livro e favoritado ele. Nós somos seres diferentes, lembram-se, e então a gente tem perspectivas e sentimentos diferentes com as obras que a gente lê. Mas eu quis ser o mais verdadeira possível. E agora que eu me dei conta, os 2 livros são da editora Aleph, né? Parece um publi editorial, mas não é, tá certo? Eu não ganhei absolutamente nada pra falar desses livros, mas foi uma coincidência que eu só me dei conta agora. Bom, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se você leu algum desses livros, o que você achou, o que você pensou, que conclusões você chegou, se você gostou deles. A gente se vê então no próximo vídeo aqui no canal Biblioteca de Gaia.